Quando nós perdemos, começam as complicações, porque, em geral, ninguém entra numa situação para perder. Seja em questão material, seja em questão de saúde, seja na área afetiva, seja naquela semana conturbada em que você tem tantas providências a tomar e parece que todas as portas estão fechadas. E, às vezes, nós procuramos o carinho da palavra de um familiar ou de um amigo e, ao contrário do que pretendíamos, ele, ao invés de nos elevar, nos dá um balde de água fria, dizendo que nós estamos querendo muito, que a vida está muito complicada, que com certeza não vai dar certo. É difícil, até porque somos o passado em forma de presente, como sempre dizemos, e temos os nossos adversários de ontem, aqueles que fizemos perder, muito próximos a nós. Então, essas pessoas, consciente ou inconscientemente, elas acham que aquilo que não der certo na vida delas também é responsabilidade nossa. E, às vezes, acontece isso com filhos, com tutelados, com alunos, com pessoas que acham que nós temos que envolvê-los em tal positividade que aquilo será para eles um caminho fácil de ser trilhado. Se houvesse hoje, eu sempre digo, uma perseguição aos espíritas, e se houvesse de novo um coliseu com feras para que os espíritas morressem, quem de nós continuaria espírita? Quem de nós teria coragem de dizer, não, eu vou para a boca da pantera porque eu sou espírita mesmo? Foi isso que aconteceu por 300 anos depois que Jesus foi crucificado, quando o cristianismo ainda não existia como uma religião oficial e todo aquele que se dizia seguidor de Jesus ia para a boca dos bichos. Inácio de Antioquia foi preso e avisado pelo general que o prendera que ele seria um dos primeiros a ser lançado na arena. E a caminhada até chegar a Roma foi longa, porque ele estava amarrado, ele e os outros prisioneiros, a pé, enquanto o general, os soldados, os coronéis estavam todos a cavalo. Bebiam água à vontade. Não era o que acontecia com os prisioneiros cristãos. Mas quando eles iam se aproximando de Roma, e Roma surgiu na estrada com a sua glória, com suas grandes estátuas, quando a Via Ápia se apresentou, Inácio de Antioquia, que era o primeiro, o mais conhecido daquele grupo de prisioneiros a seguir Jesus, começou a rir. E quanto mais a caravana se aproximava da porta de Roma, mais ele ria, satisfeito. E o general, intrigado, incomodado com aquilo, vira-se para Inácio e diz: já tinham me dito que vocês cristãos são todos loucos. Você está entrando em Roma e de lá, da entrada, já vamos direto para os Jogos do Coliseu, onde vocês vão perder a vida na boca das feras. Você está rindo por quê? Inácio respondeu a ele: eu estou tão admirado que as forças do bem tenham permitido que os romanos construam essa maravilha que é Roma, essa estrada tão bem colocada para que os viajantes cheguem a Roma, que eu tenho certeza que se elas permitiram essa beleza toda, o que não nos aguardará
no céu. E foi tranquilo para o seu sacrifício, feliz ao perceber que face àquela beleza, aquele luxo, aquela riqueza, eles que traziam Jesus no coração, uma vez fora do corpo, teriam muito mais alegrias do que os romanos, que estavam tão equivocados com seus deuses. Por isso, Inácio foi considerado mais tarde um santo, porque, face ao sacrifício, ele ficou feliz por considerar que não estava perdendo, a não ser o seu corpo físico, mas estava ganhando a imortalidade, a eternidade, da melhor maneira possível. É claro que se tivessem explicado tudo isso para a gente, nós teríamos encarado. Mas, como ninguém explicou, se estávamos lá no meio da confusão, demos para trás. Porque encarar um leão, um tigre, um urso, não era coisa fácil. Por isso as mulheres romanas consideravam as mulheres cristãs dementadas, porque elas entravam segurando as mãos dos filhos pequenos e levavam os filhos também para o sacrifício. Hoje seria complicado, imagine, há tanto tempo atrás. Perder na Terra é uma hipótese que, obviamente, os nossos mentores espirituais, quando nos aconselham antes do nosso mergulho na carne, aventam conosco. Olha, você vai reencontrar fulano, você vai formar uma família com Beltrano, mas talvez as coisas não deem tão certo, a não ser que você se esforce muito. Aí entra o fulano e se estabelece o diálogo. Isso são os espíritos que contam. Claro que todo mundo quer mergulhar na carne, todo mundo tem essa urgência. E tanto você como fulano ou fulana prometem mundos e fundos. O problema é quando a gente chega aqui. Quando a própria vida se encarrega do esquecimento do passado e nós reencontramos a pessoa e uma coisa dentro de nós diz: engraçado, eu tenho impressão de já ter estado com essa pessoa. Mas aquilo passa, porque você ou se apaixona de novo, ou você se ilude de novo, e aí achamos sempre que dessa vez nós não vamos perder. E o que chocou a época que os livros de André Luiz começaram a ser psicografados através de Chico Xavier foi exatamente o relato franco que ele fez de ter reencontrado tanta gente no mundo espiritual que chegou lá tendo perdido oportunidades, saúde, esperança. Ele mesmo lá chegou considerado suicida, apesar de toda a ciência que ele dominava. Mas por uma série de questões, e se você já leu os livros de André Luiz, você sabe quais foram, a questão da sensualidade mal resolvida. Quando eu digo mal resolvida, é sem respeito às jovens que ele seduzia dentro da casa dos próprios pais. A questão da saúde, quando ele colocava para dentro alimentos que ele sabia muito bem, como médico que era, que com o tempo acabariam afetando profundamente o seu sistema digestivo, o seu sistema reprodutor, e por aí ia. Claro que quando surgiu o problema sério, a cirurgia, ele não sobreviveu a ela. E a sua responsabilidade era enorme, não só porque ele foi ao limite, como pelo fato do conhecimento médico que ele tinha.
Então, do outro lado, considerado suicida, por 8 anos ele viveu em regiões de sofrimento até ser socorrido. E aí começa, no novo livro segundo, Os Mensageiros, cujo filme vai daqui a pouco estar nos cinemas, a sua trajetória de reencontrar a si mesmo, com a maior humildade, com a maior consciência de que ele tinha perdido uma encarnação, até porque ele era uma pessoa assim, um pouco implacável com seus pacientes e tinha profundo mau humor com aqueles humildes que não lhe podiam pagar. Hoje me chamou a atenção, após o enterro de um dos médicos ortopedistas que morreu anteontem no Rio de Janeiro, o fato de todos da pequena cidade dizerem: ele era um médico formidável, porque quando as pessoas não podiam pagar, ele tratava delas e as operava mesmo assim. A especialidade desse médico especificamente era a reconstrução óssea. Quando eu digo para vocês, meninos de sábado, que Deus, ou que nós sonhamos que é Deus, é seletivo, é aí. Porque tem médico nesta cidade que cobra R$1.000 uma consulta e não olha para você. Não se preocupem, eu não tenho dinheiro para pagar R$1.000 numa consulta. Podem ficar tranquilos, mas eu tenho amigas que têm. E elas se ufanam. Ah, eu vou no doutor fulano. Doutor fulano, a consulta é R$1.000. Ele é o máximo. E saem de lá se arrastando de decepção, porque doutor fulano não ficou 20 minutos. E olhar para ela, para quê? Então, meus amigos, Deus é seletivo mesmo. Não importa se foi A, B ou C, não importa. Importa que pessoas que tinham tanto ainda a doar nas suas profissões, que estavam ali para trocar informações importantes com gente do mundo inteiro, tiveram esse final. E é por isso que, às vezes, nós perdemos pessoas fantásticas que poderiam ficar muito tempo aqui na Terra ainda. Eu me recordo, há mais de 35 anos, o meu médico, Dr. Luiz Roberto, com quem eu tive a minha filha Mariana, a especialidade dele era trazer crianças ao mundo e câncer de mama. Imagine, há mais de 35 anos. Ele foi para um congresso no Sul e teve um infarto fulminante. Quando o colega de quarto chegou no hotel, ele estava morto, deitado na cama, com uma expressão de dor no rosto e a mão no peito. Imagine você ser médico e na hora que a dor veio, você saber que você estava tendo um infarto e pucutufe. Nem preciso dizer a vocês as cobranças que eu fiz aos espíritos. Quando eu entrei aqui, no domingo posterior ao enterro do Dr. Luiz Roberto, Dr. Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, também um médico, incorporou na Dona Irene, na hora da prece dos suicidas. E quando eu vinha descendo esse salão, ele vira-se e fala alto e bom som: Maíse, minha filha, que morte linda! Aquilo já me bateu. Eu me lembro que eu parei no meio desse salão e ele continuou. O corpo físico tombou,
A alma se ergueu vitoriosa. Gente, que raiva! Porque eu fiquei pensando que ao longo de toda a minha vida eu ia sentir falta daquele médico, porque a especialidade dele é câncer de mama, que hoje em dia parece até uma gripe. Essa é que é a verdade. Eu tinha tido minha filha com ele e a minha irmã estava no meio da segunda gravidez quando ele morreu. Imagino que foi dar a notícia para ela de que ele tinha morrido. Mas eu estou Bezerra achando lindo. Então, é difícil o perder que a gente tem aqui e o saber perder que a gente tem quando está fora da matéria. Quando olha de lá para cá. Quando percebe que certas perdas são ensinamentos. São formas de nós aprendermos da maneira mais difícil. O Chico teve um sobrinho que tinha uma deficiência tamanha que a mãe do menino, de cara, disse: eu não tenho condições de ficar com ele, porque eu tenho outros filhos. Uma das irmãs do Chico tinha 8 filhos, a outra tinha 10, a outra tinha 12. Para quem sobrou o menino? Para o Chico. O Chico colocava a comida transformada numa bolinha dentro da boca do menino, para que ele conseguisse engolir. Ele tinha uma deficiência tão grande que, se não fosse assim, ele morreria de fome. O Chico colocava sobre a cabeça do menino um véu muito fininho, porque Pedro Leopoldo era a terra dos mosquitos. E para não machucar o menino com as picadas dos mosquitos, o Chico saía para trabalhar, deixava alguém olhando o menino, colocava o véu sobre o rosto do garotinho e voltava correndo para a noite banhá-lo e alimentá-lo. No final de semana, as pessoas, claro, queriam a companhia do Chico. Todo mundo convidava para um piquenique, para uma reunião, mas o Chico nunca aceitava, porque no final de semana ele sentava-se à beirada da cama do sobrinho, o abraçava e, como ele mesmo dizia, procurava lhe dar todo o amor que ele só encontrava no coração do tio Chico. Quando o menino tinha 12 anos, ele desencarnou, de forma inesperada. Toda a família aliviada. Graças a Deus, ele morreu. Só o Chico sentiu uma enorme saudade dele, porque tinha cuidado dele desde bebê até os 12 anos. E quando o menino partiu, Emmanuel contou ao Chico: no século XVIII, depois da Revolução Francesa, seu sobrinho fazia parte de um grupo de revolucionários. E no dia que não havia ninguém para morrer na guilhotina, ele mandava os guardas procurarem algum desconhecido na rua, ou fazia uma lista dos seus inimigos, que eram presos em casa para ser guilhotinados. E até as pessoas cruéis como ele se horrorizavam e diziam: por que ele fazia aquilo? E ele respondia satisfeito: porque a máquina da morte, que é a guilhotina, não pode parar por um dia. E ele volta, tanto tempo depois, como filho
de uma parenta de Chico Xavier, para ser cuidado por Chico nos 12 anos em que viveu. Ele, que aparentemente ganhara, agora tinha todo um corpo que aparentemente perdera. Mas, retornando à verdadeira vida, ele foi recebido com tranquilidade pelo mundo espiritual e apareceu tempos depois para o Chico como um jovem rapaz, já recuperado de todas aquelas deformidades, mas afirmando que ficaria 50 anos desencarnado para retornar no terceiro milênio, que começou no ano 2000, para continuar o seu destino de resgates. A verdade, meus amigos, é que tudo aquilo que é empecilho para nós, os sonhos que não se realizam, a solidão, tudo aquilo que nos faz ficar afastados do que consideramos alegria, felicidade, encorajamento, é o passado que retorna. Somos nós a perder temporariamente para ganhar espiritualmente. É claro que o aprendizado de perder é muito complicado, porque quando dá certo, você fica satisfeito. Ai, que bom! Olha, estou numa fase que tudo dá certo na minha vida. Ultimamente está meio complicado achar quem afirme isso, mas há quem afirme. As coisas estão melhorando, ou não está tão difícil assim. Sempre que eu estou questionando as coisas que eu vejo acontecer, um espírito amigo sempre diz: ah, Maíse, mas há tanta bondade na Terra. Aí fica aquele silêncio, porque eu não tenho coragem de dizer o que eu penso de verdade. Quando o espírito está desencarnado há muito tempo, eu até sugiro, eu acho que o senhor devia voltar, porque a coisa está complicada. Eu sempre digo à minha família: não preciso dar psicografia quando eu morrer, nada disso. Porque quando eu chegar do lado de lá, vai ser um susto. Porque eu vou dizer: adivinha, vamos agora começar a botar o nome aqui na listinha. Quem está há muito tempo desencarnado vai voltar. E nós que estávamos na Terra, vamos ficar aqui embaixo de uma mangueira há muito tempo. Pode ter certeza disso. Ah, doutor Bezerra não reencarna desde 1900. É verdade. Doutor Bezerra é um caso à parte, como muitos espíritos, porque ele já atingiu um nível em que ele vem se ele quiser. Por isso que desde 1900 ele está no mundo espiritual. Ele é mentor da comunhão e de tantas casas, inclusive de Umbanda, que há em toda parte. E ele se comunica usando o seu nome, Bezerra de Menezes, por isso é das almas mais respeitadas no Brasil e no exterior. O problema somos nós, os medianos, aqueles que só ontem começaram a se enamorar das coisas que nós podemos ganhar. E essa é a nossa vida decisiva, não duvidemos, porque depois dessa nós vamos reconstruir o nosso psiquismo, já começamos a fazer isso, o nosso emocional, vamos reencontrar aquelas pessoas que nós não conseguimos encontrar nessa vida, porque juntou muita coisa, numa outra vida vamos fazer isso. Outro dia alguém me perguntou: mas você acredita tanto nessa mangueira que você vai deitar do lado de lá? Eu falei: acredito, porque a essa altura, toda vez que eu falo, eles já estão plantando as mangueiras. Eu só lembro que vai ter que ter mangueira, não preciso nem de rede, eu deito no chão da grama mesmo, entendeu? Mas
a gente vai ver passar aquele pessoal que há muito tempo está desencarnado, todos nós aqui, vão com Deus. E eles vão olhar para nós e vão dizer, tudo bem na Terra? Tudo ótimo. Porque aqui nós estamos aprendendo também a mentir. Mentir no sentido positivo, no sentido de dar uma incentivada na pessoa. A pessoa vai meio titubeante, mas você não vai. Lembram-se da história de Segismundo, num dos livros psicografados por André Luiz? Vou, não vou, quero pai, não quero pai, quero mãe, não quero mãe. Não teve, chegou uma hora que não teve o que pensar. Vai e pronto. E acredito que com muitos de nós tenha sido assim. Não, agora você vai. Aí viemos na expectativa de ganhar. O problema é que nem sempre dá para ganhar o tempo todo. Quando a Segunda Grande Guerra acabou, até 1950, a guerra acabou em 45. O número de soldados alemães, americanos, enfim, soldados e pessoas que haviam morrido na Segunda Grande Guerra e que incorporavam nos grupos de recuperação das casas espíritas brasileiras era uma coisa impressionante. Imagine você doutrinar entidades que haviam morrido de forma violenta, que haviam passado pelo drama dos campos de concentração. Então, por 5 anos, não havia uma casa espírita onde você não ouvisse o relato, e havia, inclusive, pessoas que eram médiums, que captavam com mais facilidade essas entidades altamente revoltadas. Quando aconteceu 1950, de repente, eles não apareceram mais. Primeiro, porque todos foram recolhidos. Segundo, vejam que coisa linda. Há em cada país não só um limite de... Como é que chama? Meu Deus, falem alto. É, tipo, limite de você não conseguir ultrapassar, né? É, fronteira. Gente, minha cabecinha até hoje não está 100%. Fronteira. Não há só fronteira entre os países. Física. Há fronteiras espirituais, energéticas. E por 5 anos, para que essas almas altamente sofridas fossem socorridas no Brasil, essas barreiras caíram. Caíram energeticamente, ficou todo mundo junto. Até que 5 anos depois, quando a tarefa estava terminada, as barreiras voltaram a aparecer. Que coisa extraordinária! Como o mundo espiritual nos apoia, nos abençoa, nos disciplina. Porque então não era mais necessário que essas almas profundamente condensadas não encontrassem aquelas barreiras. Elas passaram a planejar uma nova vida e muitas delas não voltaram até hoje. Faz quase 80 anos que a Segunda Grande Guerra acabou. E, infelizmente, os amigos espirituais dizem que, para muitos, a Segunda Grande Guerra continua fora da vida física. Porque são aqueles que não se perdoaram, são aqueles que guardaram profundo ódio dos seus algozes. E, é claro, retornam em situação difícil. No início da década de 1960, apareceu um remédio para as grávidas tomarem no Brasil e que cortava o enjoo da gravidez. O remédio se chamava talidomida. Para espanto de tantos, o remédio provocou nas crianças que nasceram a ausência dos braços. E então, mais tarde, os espíritos contaram que aqueles braços que faltavam em tantas crianças
nascidas vítimas do remédio, eram os braços dos senhores dos campos de concentração, que com suas mãos abriam os fornos crematórios para lançar ali, ainda vivos, os judeus, homossexuais, intelectuais, todo aquele que era inimigo do Terceiro Reich. Mas vocês vejam como a alma humana tem sempre uma pequena chama do ganhar, mesmo quando ela perde tudo. Há muito tempo atrás, uma jovem chamada Clara, uma jovem alemã, teve câncer de mama. Seu filho tinha 18 anos, era profundamente ligado à mãe, ficou desesperado e apareceu um médico judeu, austríaco, que propôs um tratamento e promoveu a cura da jovem Clara. Anos depois, quando começa a invasão da Polônia e o início da Segunda Grande Guerra, aquele filho de Clara, que já sabia muito bem o que pretendia fazer, ordena a seus oficiais que, ao invadir a Áustria, protegessem o único judeu austríaco que, segundo esse homem, era digno, nobre, honesto. Era justamente o médico que salvara Clara. E o filho de Clara era Adolf Hitler. Nunca se esqueceu que devia àquele médico judeu a cura da sua mãe. E foi o único judeu que ele salvou em toda a Áustria. Por isso os espíritos amigos dizem que mesmo quando dentro da alma de alguém a sombra é absoluta, há um pequenino grão de luz que um dia inundará completamente a alma daquele ser e ele poderá, em alguma parte, começar de novo. Por incrível que pareça, Hitler, que mandou milhões para a morte, na verdade, teve um gesto de gratidão para aquele judeu que salvara a sua mãe. Meus amigos, perder é tornar a noção da nossa individualidade. É olhar para nós e pensar, se agora eu não consegui, mais tarde conseguirei. A Ângela Maria, que foi uma grande cantora, cantava um bolero chamado Falhaste Coração. Nenhum de vocês estava encarnado. Eu também não. Mas o meu pai gostava de me ninar e ninar a minha irmã, um ano mais nova, com as músicas maravilhosas de Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Silvio Caldas e Ângela Maria. E em Falhaste Coração, ela narra a história de um homem que havia se perdido da sua própria consciência, daquilo que ele podia fazer de bom. E no final, ela diz, a vida é uma roleta em que apostamos tudo. A ti não foi dado o privilégio de ganhar. Agora a tua sorte falhou, não vai voltar. Falhaste, coração. Não tornes a jogar. A música é linda. Você tem vontade de se rasgar. Mas é uma música que hoje praticamente ninguém lembra. Mas eu estou lembrando para vocês.
para você pegar um neto seu e dizer: quer ver como eu conheço música? Tem no YouTube. Você vai lá, vê a letra toda e canta para o seu neto. Se ele não ficar desesperado com a letra, porque a letra é de sangrar, você vai dizer a ele: ao momento em que nós perdemos, como se a vida fosse mesmo uma roleta. Mas vai chegar o nosso dia de ganhar. Resgatar, pagar, liberar-se do que nós fizemos é o nosso destino. Para isso, Jesus veio para nos apontar caminhos, para dizer: olha, dá tudo errado às vezes, mas você quer que dê certo? Seja bom. Faça o melhor a seu alcance na direção do seu semelhante. Faça tudo o que for possível para que as pessoas em torno de você saibam que perder pode acontecer, mas ganhar dá aquele quentinho no coração. Aquele quentinho que você sente quando um filho diz para você que te ama. Quando aquele homem que você um dia escolheu diz para você 50 anos depois: eu nunca poderia ter tido uma vida mais feliz senão a que eu tive ao seu lado. Que coisa, não é para todo mundo. Mas se você tem essa felicidade, saiba que é merecimento também. E é claro, se você não teve, não se preocupe. Na próxima vida, vocês se encontram. Mas, de preferência, você morando na cobertura. O seu ex ou a sua ex no primeiro andar. Quando você abrir o elevador privativo e ele estiver, você diz: desculpe, foi engano. É uma maravilha, porque, com perdão dos desencarnados aqui, porta que se fecha, se você deixa entreaberta, não dá certo. Ou você fecha, ou você diz: daqui a 1000 anos a gente se encontra em Júpiter. E aí a pessoa fica naquela esperança, né? De esperança também se vive. A dor de não dar certo caminha conosco nos nossos sentimentos. Desprezar o nosso semelhante, ferir, afastar pessoas que se amam com críticas soezes, com fofoca, com mentira. Pode ter certeza, nessa vida, solidão. Ah, não tenha dúvida disso. Solidão é pausa de reajuste afetivo. Sabe aquela vida em que todo mundo de quem você gostou não gostou de você? É aquela encarnação perfeita para você resgatar os seus débitos. Porque você lançou os outros na confusão, a confusão vai te alcançar em algum momento. Mas você vai estar ali, triunfante, linda, pensando: na próxima vida vai dar certo. Quando vai ser a próxima vida? Daqui a muitos séculos. Que é para a gente se preparar com calma, com tranquilidade. Ou então casar 6 vezes. Eu tive amigos que só no 4º casamento foram felizes. Por que não? Você vai continuar tentando até que dá certo de verdade. Ou então não é para dar. E você acaba perdendo aparentemente, mas ganhando espiritualmente a sua consciência tranquila. Chico Xavier conheceu um rapaz e Dr. Bezerra de Menezes deu uma orientação para esse rapaz. Ele era bem forçudinho, bem gordinho, e Dr. Bezerra disse: meu filho, cada desencarne tem uma característica.
Nem todos nós desencarnamos com as mesmas necessidades. Eu aconselharia você uma coisa: enquanto você está no corpo, faça uma dieta, emagreça um pouco, porque ele era bem gordinho. Nem preciso dizer a vocês que ele desprezou a orientação de Dr. Bezerra de Menezes. Tempos depois, o Chico soube que o moço havia desencarnado. O Chico ficou tão preocupado, porque até onde ele tinha sabido, o rapaz não tinha feito o tal do regime. Agora imagine a loucura. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante olha para você e diz: emagreça. E você não vai emagrecer? Você é doido. No pior sentido, porque eu conheço doidos maravilhosos. Aí, o Chico soube que ele tinha desencarnado, ficou naquela preocupação. Um dia, o Chico dormiu, saiu do corpo e foi até a casa do rapaz. O rapaz já estava desencarnado há um tempo, pois quando ele entrou, desdobrado, ele deu de cara com o rapaz. E o Chico disse: meu amigo, o que você está fazendo aqui? Na casa que foi sua, mas não é mais? E o rapaz, com toda tranquilidade, disse: Chico, você acredita que Dr. Bezerra disse que eu só vou ser levado para o mundo espiritual quando eu emagrecer um pouco? E aí, o Chico disse: eu não acredito, eu lhe conheci, eu sei da sua bondade, eu sei como você era correto. Chico, mas tinha alguma coisa que eu tinha que dar uma emagrecida para poder me afastar do meu corpo físico. E eu não fiz isso. O meu corpo foi enterrado, mas eu permaneço aqui e eu vou ter que ficar aqui até Dr. Bezerra, que me aconselhou, vir me buscar. Pergunta para mim qual foi o lanche que, quando eu soube dessa história, eu comi. Metade de uma xícara de café na minha caneca do Pateta, que eu trouxe da Disney, metade de uma torrada multigrãos e uma fatia de queijo branco. E achando uma delícia. Jurando que Dr. Bezerra não vai precisar mandar eu emagrecer. Eu mesma vou resolver isso, de uma vez por todas. A verdade, meus amigos, é que quando, para nos ver ganhar, as forças do bem que protegem o universo nos envolvem, nos abraçam, é sempre para dizer: vamos em frente, com coragem, com determinação, com alegria, não importa o que aconteça, vamos em frente. Hoje, assistindo o final do Salto, na Antuérpia, o rapaz e a moça que eram repórteres, quando a jovem americana foi saltar, eles diziam: fulana é maravilhosa, Simone Bowles é perfeita, ela é espetacular. E eu olhando a nossa, Rebeca, as duas negras, mas a Simone Bowles com cara de que tomou o dobro de danoninho que a Rebeca tomou. Mas a vida... Vai lá a Simone e cai de costas, parecia meus tombos. Eu até me confortei, tá vendo? Não sou só eu que caio de costas. A Simone também. E aí vai Rebeca, e ela ganha o ouro. E aí a dupla que estava transmitindo: meu Deus, a Simone não é deste planeta. E eu, na frente da televisão, dizendo:
E a nossa Rebeca não é dessa constelação. Essa é que é a verdade. Mas nós temos, como dizia Nelson Rodrigues, o complexo do vira-lata. Tudo que é do outro é melhor. O outro é maravilhoso, é espetacular. Nós, coitadinhos. E a tal da Simone caiu e a Rebeca foi lá e pimba. E a japonesinha ficou em terceiro lugar. A verdade é que nós temos, meus amigos, que aprender a perder quando for a hora de perder e a curtir ganhar quando for a hora de ganhar. O mundo não satisfeito com as guerras que já tem, hoje começou outra. E é impressionante como as pessoas já se acusam e disse o primeiro-ministro de Israel: quem nos atacou vai pagar muito caro. A essa hora lá, é 1h da manhã, e eles estão sendo bombardeados de um lado a outro. Porque este é um planeta de provas e expiações, não é um planeta de almas regeneradas. Nós ainda estamos aqui para perder, para só então vencer, em definitivo, principalmente a nós mesmos. Meus amigos, eu estive no Rio de Janeiro por 12 dias, fiz 7 palestras. O que eu encontrei de meninos de sábado é assustador. Quando eu falo assustador, é assustador mesmo. O primeiro centro espírita onde eu fui, os meninos de sábado, na porta do centro, não queriam me deixar entrar para fazer a palestra. Era beijo, era abraço, era selfie, era abraço, era beijo. O meu tio mais jovem tem 82 anos, eles ficaram estarrecidos. Mas o que é isso? E os presidentes do centro, a coisa mais engraçada. E a senhora nem está lançando livro, hein? Eu falei, para o senhor ver o que são as redes sociais. Mas a minha maior satisfação foi em todas as 7 casas onde falei, ser colocada à frente da plateia, todas lotadas. Tinha gente na janela, como Maíse Braga, a oradora da Comunhão Espírita de Brasília. Talvez o único orgulho que eu tenha na minha vida, claro, excetuando as coisas pessoais que dão certo na minha vida. Confesso a vocês, eu fiquei encantada com o Rio de Janeiro. Ninguém me abordou em lugar nenhum na rua. Nem um morador de rua, nem alguém pedindo alguma coisa. Eu fiquei num hotel em Copacabana. Eu atravessava 9 ruas até chegar na praia. Parecia invisível. O carioca ainda é a pessoa educada. Gente que parou no sinal para me ceder lugar. Eu e Belinha. Belinha fez a última viagem comigo. Eu já avisei a ela que a Bengala, que é Belinha, foi a última viagem. Ela foi comigo nas viagens do 2º semestre. Agora, se Deus quiser, não precisa mais. Mas eu fiquei impressionada como carioca ainda deixa você passar se você se apoia numa bengala. Não sei se é porque eu estava em Copacabana, que é a terra dos idosos. Graças a Deus eu nunca vi tanto idoso amparado por uma cuidadora ou um cuidador. Eu fiquei impressionada com a educação e o respeito que o carioca ainda tem. Mas como eu nunca tive um celular, eu descobri que eu não posso mais tomar um táxi, porque você só usa aplicativo. Quando a pessoa para na sua frente, ela sabe até o seu DNA. É impressionante. E claro, as pessoas dos centros é que iam me buscar e depois me levavam de volta. A Barra da Tijuca é uma Miami horrorosa.
Meu Deus, parece que os prédios vão cair todos em cima de você. Copacabana, Ipanema, o Leme, o Leblon, ainda são lugares por onde você pode circular. Fui até Tijuca visitar a minha tia Marilena, minha madrinha, irmã de meu pai, que está com saudáveis 88 anos.